Amém, queridos. Salmo 23, são 6 versículos do Salmo 23, nós vamos compartilhar. O Salmo 23 é um hino de louvor do Israel antigo, né? Mas é um hino de louvor também para nós hoje, na igreja do Senhor, que expressava a alegre confiança no Senhor como o seu bom pastor, pastor do seu povo de Israel, o grande pastor. Alguns entendem também que este salmo ele é um pano de fundo, era cantado nas peregrinações e também no templo como pano de fundo durante a peregrinação que os judeus faziam uma vez por ano, subindo para Jerusalém para adorarem a Deus no templo e também para festejarem e celebrarem as grandes festas judaicas do povo. Muitos também entendem dessa forma também. Davi foi pastor de ovelhas, né? Davi foi pastor de ovelhas e ele escreve esse salmo de louvor e de louvor e adoração a Deus a partir de suas experiências com Deus, experiências como pastor, né? Experiência em cuidar de ovelhas, como Davi fez, né? E em muitos aspectos, o cuidar de ovelhas é muito parecido com o cuidar de gente. Então, por favor, me entendam bem, né? Eu estou chamando ninguém aqui comparando você a um animal, não é nada disso. Mas aspectos do cuidado, da provisão, da necessidade de refrigério, de descanso, assim como as ovelhas necessitam disso, e necessitam de um pastor para orientá-las e guiá-las, eu e você, nós, a igreja do Senhor, precisamos do grande pastor de nossas almas, tá? É nesse aspecto que nós estamos dizendo. E o Antigo Testamento, ele frequentemente, ele se refere a Deus como pastor e ao seu povo como um rebanho, como suas ovelhas. O Salmo 23, versículo 1 já começa assim: o Senhor é o meu pastor, né? Tem o Salmo 79, versículo 13, tem o Salmo 100, versículo 3 e tem Isaías 40, 11, os quais eu vou ler aqui, pelo menos o Salmo 100, versículo 3 e Isaías 40, 11, porque eu gostei demais dessas passagens, onde Deus é o bom pastor, né? Essa metáfora, essa figura do pastor que cuida, que provê, né? E o seu povo, eu e você, nós como ovelhas, o rebanho do seu pastoreio. Olha só o Salmo 100, versículo 3: reconheçam que o Senhor é nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha só que versículo lindo, né? E Isaías 40, 11, eu também quero ler com você. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Mas como pastor, ele cuida do seu rebanho. E aqui a expressão que o pastor chega a carregar a ovelha no colo, quando ela não consegue se movimentar, se locomover sozinha, seja qual for o motivo. As metáforas que a Bíblia nos mostra, se referindo a Deus como nosso grande e bom pastor, e nós como suas ovelhas, dependentes dele, não? E depois nós temos no Novo Testamento a figura do nosso supremo e bom e grande e único pastor, Jesus Cristo, não? Aquele que deu a sua vida por suas ovelhas, conforme João capítulo 10, versículo 11. Aleluia. Então, queridos, portanto, Davi, através dessa metáfora, dessas figuras, a figura do pastor e das ovelhas,
ele trata Deus como seu pastor, o pastor que cuida do seu rebanho. E Davi, em particular, ele se coloca como a sua ovelha em particular aqui, com base em suas experiências pessoais, como pastor de ovelha, em suas experiências pessoais no seu relacionamento com Deus, né? Davi diz que o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor pessoal, né? O seu pastor pessoal que toma conta dele. E Davi começa assim: o Senhor é meu pastor. E Senhor aqui, na melhor tradução que se aproxime do hebraico original, né, é o Eterno. É o nome pessoal de Deus, o Eterno. O Senhor, o Eterno, é o meu pastor. É o meu pastor. Queridos, no versículo 1 já, apesar da popularidade desse salmo, mundialmente conhecido, como nós falamos, recitado, proclamado, declarado, se o Senhor, o Eterno, se Ele não for o meu, não for o seu, não for o nosso pastor, o restante desse salmo não vai fazer muito sentido, ou quase nenhum sentido para nós. E Davi já começa assim: o Senhor é o meu pastor. Quem? O Senhor, o Eterno. Ele é o meu pastor. Se eu e você, se nós atribuirmos a alguém ou a outra coisa o cuidado, o zelo, a provisão em nossas vidas, todo o restante desse salmo não vai fazer sentido. Mas se nós declararmos, como o próprio salmista faz no versículo 6, uma convicção de fé, olhando para a sua vida: o Senhor é o meu pastor, Ele somente. Então todo o Salmo 23 vai fazer muito sentido para nós. Quem cuida de mim e quem cuida de você? Quem cuida de mim, da minha família? Quem cuida de você e de sua família? Quem cuida dos detalhes da sua vida? Quem? Quem? Governo? Não. Seu patrão? Não. O dólar estabilizado? Não. O Senhor é o meu pastor. E aí assim a gente pode caminhar já na sequência do versículo: de nada terei falta, nada me faltará. Aí ele veio e traduz como: de nada terei falta. De nada terei falta. Irmãos, Deus é a fonte de todo cuidado, de toda provisão. E de nada terei falta. De nada terei falta. Nele, Deus, o meu bom pastor, o meu grande pastor, nele eu terei tudo o que eu necessito. Eu terei o que eu preciso, necessito. Eu terei o fundamental. Deus aqui não é descrito como alguém que sai distribuindo tudo que eu e você queremos e pedimos. Não, não é. Irmãos, tem muitas pessoas, eu ouso dizer até que não tem, que tem até muito além do que precisa, do que necessita, que não tem quase, eu digo quase, né? Quase falta de nada, mas que vive reclamando e insatisfeito, sempre achando que está faltando mais alguma coisa.
Por outro lado, existem muitas pessoas também que passam por dificuldades, que não têm aquilo que almejam, que gostariam de ter, necessidades, vontades legítimas, mas estão firmes na fé, estão firmes adorando, louvando a Deus, estão firmes declarando que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Estão firmes reconhecendo que Deus é o cuidador e provedor de suas vidas. Estão firmes olhando e valorizando aquilo que tem e não o que ainda não tem. É incrível como nós, ou alguns de nós, para você não ficar ofendido, não conseguimos olhar e valorizar aquilo que nós já temos e temos recebido do nosso bom pastor, e aí nós focamos naquilo que nós ainda não temos, que nós ainda não recebemos, e aí nós ficamos insatisfeitos. Nós ficamos ali, nosso coração fica pesado, decepcionado. O salmista sabe que Deus tem garantido a sua provisão até aqui. Tá? Irmãos, Deus tem garantido a minha e a sua provisão até aqui. O nosso bom pastor e grande pastor é Ele quem tem provido, tem nos guiado até aqui. É Ele é a fonte. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. E ainda no versículo 2 e 3, nós continuamos tendo a figura do pastor provedor, o pastor cuidador. Né? Então vamos lá. Eu vou aqui na minha Bíblia, que ali não tem a divisão pelos versículos. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. 2 e 3. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. E vamos aqui até a parte A do versículo 3. Restaura o meu vigor. É incrível, né? O salmista dizer que em verdes pastagens e em águas tranquilas repousa, eu descanso, Ele me leva. Queridos, verdes pastagens e águas tranquilas é o que menos tem no ambiente desértico. O deserto é árido, o deserto é hostil. Algumas regiões do Oriente chegam a ficar até 6 meses sem chuva. E aonde encontrar essas verdes pastagens e essas águas tranquilas? O pastor encontra, o grande pastor encontra, o bom pastor encontra. Ele dá um jeito. Dizem alguns escritos, alguns artigos, quando fala que o pastor está procurando água tranquila para as suas ovelhas poderem beber, poderem repousar. Dificilmente eles encontram, porque geralmente nesse ambiente desértico, rochoso, montanhoso, cheio de vales também, tem muita corredeira de água. O que menos tem é a água tranquila. Mas alguns dizem que o bom pastor, o pastor que cuida de suas ovelhas e se preocupa com elas, ele chega ao ponto de pegar pedras. Ele consegue represar aquela corredeira num cantinho para aquela água represada consiga ficar uma água parada e limpa para as suas ovelhas poderem beber a água. É incrível isso. E quando se encontra também pastos verdejantes, existem muitas ervas daninhas, muitas ervas venenosas. E o pastor sai fazendo uma fiscalização, observação dessa pastagem, e ele observa essas ervas daninhas, que só um pouquinho, que se as ovelhas comerem, elas morrem intoxicadas e envenenadas. Ele sai por essa pastagem, ele sai arrancando todas essas ervas daninhas, para depois conduzir as suas ovelhas daquela pastagem, para então elas poderem se alimentar. Uau! Se esses relatos são verdadeiros, dentro desse contexto do Oriente Médio, é fantástico observarmos e aplicarmos o cuidado de Deus como nosso bom e grande pastor em nossas vidas.
Deus concede o alimento para o nosso corpo e Deus concede o alimento para a nossa alma, que é a sua palavra, que é a presença do seu Santo Espírito em nós. Deus sossega a nossa alma. Irmãos, os desgastes, o estresse, as pressões, elas chegam por todos os lados. Incerteza política e econômica no mundo e no Brasil. E aí essas incertezas políticas e econômicas faz uma moeda que se chama dólar subir. E aí quando essa moeda que regula a economia praticamente quase que mundial gera instabilidade, e aí faz com que as indústrias e o comércio travam. Você já ouviu falar que o índice produtivo, o índice de produção caiu, né? Esses índices. O comércio registrou queda e assim por diante. O que tem a ver com isso? Tem tudo a ver, meu irmão. Porque aí a indústria não produz, o comércio não vende, e o meu emprego e o seu emprego ficam ameaçados. Pressão, instabilidade. E aí gera medo, gera ansiedade, apreensão, o coração já não se assossega, o coração fica agitado, preocupado. E aí nós enfrentamos pressões no trabalho, pressões nas relações humanas, pressões dentro da família, pressões dentro da igreja. Pressões para tudo quanto é lado, desgaste para tudo quanto é lado, estresse para tudo quanto é lado. A nossa alma precisa de sossego, precisa de descanso, precisa de repouso. E aonde eu e você vamos encontrar isso? Na fonte, no nosso bom e grande pastor, que quer nos conduzir a águas tranquilas, a pastagens verdejantes, que não tem veneninho para comer, e tem água paradinha para tomar, para refrescar. Fazendo essa metáfora, é Ele quem dá descanso para a nossa alma. Eu lembrei do Sérgio, né? Sérgio, falando de tudo isso, o pulso ainda pulsa. Sem contar as doenças, as enfermidades que assolam a gente, nosso corpo, abatem a nossa alma também, sem falar da morte. E aí eu lembrei do céu, um dia nós estávamos conversando, e o pulso ainda pulsa, Deus nos mantém de pé. Ele quer ministrar no nosso coração sossego para a nossa mente, para a nossa alma. Me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, para que eu possa repousar. E a parte A do versículo 3, ele restaura o meu vigor. Ele renova o meu fôlego, o meu vigor. A vida não é fácil, queridos. Todos nós aqui encaramos os nossos desertos áridos, pedregosos, montanhosos, aí descemos por vales profundos, então sobe e desce. A vida contém esses momentos que nós precisamos de sossego, nós precisamos de descanso para a nossa alma, nós precisamos de consolo. Irmãos, e diante de tudo isso, é muito fácil nós entrarmos num colapso emocional, uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, é a síndrome do burnout, né? Tem síndrome para tudo quanto é lado, doenças da alma. Louvado seja Deus que nos sustenta
e nos traz o refrigério para a nossa alma, para não nos deixar chegar nesses colapsos emocionais. Restaura o meu vigor, queridos. Restaura o nosso vigor. Quando nós achamos que não vamos continuar, quando nós achamos que nós não vamos ter forças para continuar caminhando, quando a gente acha que não dá mais, Deus vem com o seu escape em nossas vidas. Não foi colocado um ponto final, não, foi colocado uma vírgulazinha ali, porque Ele restaura o meu vigor, restaura o seu vigor. Quando a gente acha que não dá mais, o Senhor, o grande pastor, o nosso bom pastor, Ele diz: dá. E Ele nos dá um novo recomeço. Restaura o meu vigor, Senhor, restaura o seu vigor, restaura o vigor dos teus filhos, do seu rebanho, das suas ovelhas. E nos dá força para continuar caminhando, para recomeçar. Quantas vezes eu e você, nós, ou alguns de vocês, e eu já cheguei nesses momentos, de achar que não dava mais, de achar que acabou o vigor, acabou o fôlego, acabou a força. E aí nós somos surpreendidos pelo amor leal de Deus, fomos surpreendidos pelo grande e bom pastor, que nos colocou de pé novamente e nos disse: vamos. Quantas vezes? Esses recomeços em nossas vidas, conduzidos, orientados pelo bom pastor, são constantes. Louvado seja Deus por isso, Ele restaura o nosso vigor. Vamos lá, parte B do versículo 3 até o versículo 4, que ainda nós estamos na figura do bom pastor provedor, aquele que cuida. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Além da comida para o corpo físico, além da comida para a nossa alma, nosso alimento espiritual, que o nosso bom pastor provê, além do descanso para o nosso corpo físico, para a nossa alma atribulada, que o nosso grande e bom pastor também provê, e também o nosso grande e bom pastor nos conduz, nos orienta nos caminhos em que nós devemos andar. Guia-me nas veredas da justiça. Queridos, guia-me nas veredas da justiça é o seguinte: guia-me pelo caminho certo. Muito facilmente as ovelhas, e a ovelha, uma das características das ovelhas é que elas são muito desorientadas. Elas, mesmo andando em bando, algumas delas, esquerda, direita, fica para trás, são desorientadas. Uma das características que dizem também que as ovelhas têm é que elas são míopes, são teimosas, e elas precisam do seu bom pastor conduzindo-as, guiando-as, indo à sua frente. Elas precisam, elas necessitam, elas são dependentes do pastor. Nós precisamos, à semelhança das ovelhas, queridos, sermos conduzidos pelo nosso Deus, sermos guiados pelos caminhos certos que Deus já traçou para nós andarmos neles, caminhos de justiça. É como se Deus delimitasse por onde nós temos que andar. Mas o caminho é longo, abrangente, é uma coisa maluca. Mas mesmo assim, às vezes, as suas ovelhas, o pastor delimita a área, mas as suas ovelhas querem andar fora dessa área. Nós precisamos ser conduzidos e orientados pelo nosso grande e bom pastor, em caminhos de justiça, ou seja, no caminho certo,
E o que é o caminho certo? É o caminho que Deus traçou para nós. Não quer dizer que às vezes os meus caminhos não são certos. Não. Nós às vezes podemos estar caminhando rumo a um abismo. Hã? Às vezes podemos entrar em umas frias. Hã? E olha, aí não é muito difícil não entrar em fria, né? Seja pela nossa própria intuição ou direção, ou seja pela direção e apoio de outros. Irmãos, nem sempre as nossas escolhas e decisões são as melhores. As nossas, a minha. Eu me lembro que uma certa fase profissional da minha vida, eu estava cansado onde eu estava trabalhando, um desgaste natural, trabalhando bastante e até ganhando muito dinheiro, ou muito, desculpa, mas até sendo bem remunerado, só para corrigir, tá? Muito dinheiro fica uma coisa, né? Mas sendo bem remunerado, mas estava muito cansado. E aí surgiu uma oportunidade de emprego em outro lugar. E aí meu coração ficou feliz demais, porque é o que eu queria. Né? Eu precisava de descanso, vamos dizer assim, diminuir o ritmo, tirar o pé. Né? E aí eu falei, Senhor, se for realmente algo do Senhor, que tudo corra bem. Né? E aí foram aqueles processos de seletivos, entrevista e tal, e deu tudo certo. Foi tudo certo. Tomei a decisão, a escolha, fui lá, pedi a conta, fui trabalhar nessa outra empresa, corporação, e consegui ficar uma semana lá. E aí eu pedi a conta. Mas Deus, na figura do bom e grande pastor, depois a gente vai ver lá na frente, quando a gente lê que a sua vara e o seu cajado me protege, me consola, né? Deus me trouxe de volta, ministrou no meu coração, e aí a empresa a qual eu tinha pedido a conta antes, ficou sabendo, me ligou, falou, o que você fez? Não sei, eu saí daí e fui para outro lugar, meu lugar vai ser melhor. Você não quer voltar não? Eu falei, tá bom, amanhã eu estou aí. Mas temos a liberdade de tomar decisões e escolhas. Mas nem sempre as nossas escolhas e decisões são as melhores. Mas o nosso grande e bom pastor, por sua misericórdia e graça, nos traz de volta. Né? Irmãos, nós temos muitas dificuldades para dizer um simples sim, um simples não. Temos dificuldades assim tremendas para dizer um simples sim, um simples não. E aí fazemos bobagem. Se Deus não intervir, se Deus não nos guiar à semelhança do bom pastor aqui, se Deus não ir à nossa frente, a figura do bom pastor aqui, a gente faz bobagem. A gente vai para o abismo. Deus precisa intervir. E nós precisamos convidar Deus para intervir. Senhor, livra-me do mal. Livra-me de fazer escolhas segundo o meu coração, que muitas vezes me prega algumas peças. Me ajuda, Senhor. Né? E Deus faz isso, Ele intervém, queridos, por amor ao seu nome. Por amor ao seu nome. Por seu amor, graça e misericórdia. Deus é amor, Deus é graça e misericórdia, e Deus intervém. Mesmo quando a gente não entende, Ele age com bondade e misericórdia. Ele não age, se fosse depender das minhas habilidades, do meu currículo, das minhas competências, do meu equilíbrio emocional. Muitas vezes eu estaria fazendo bobagem.
Mas Deus me conduz, Deus nos conduz, Ele nos guia, Ele precisa nos conduzir, nos guiar, nós precisamos convidá-lo a ir à nossa frente. Senhor, vá à minha frente, a semelhança do bom pastor, do grande pastor. Vai à minha frente, Senhor. E me livra de ir por caminhos que não são os seus caminhos. Ainda no versículo 4, terminando o 3 e entrando no 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, como a gente já falou aqui no começo, o ambiente desértico, esse ambiente, esse contexto que Davi, o salmista, compôs esse salmo, é aquele ambiente de vales e montanhas, vales altíssimos, montanhas altíssimas, vales profundos, e os perigos são eminentes, né? Corredeiras de águas violentas são comuns. Tá ligado? Pega outro. Caiu a energia, né? Ah, caiu a energia? Ah, tá. Então aqui também não vai funcionar. Já registrado. Ah, legal. Tá bom. Opa, já estamos aqui. Ficaríamos sem microfone, não tem problema nenhum. Né? Vales, montanhas, rochas, ambiente pedregoso, isso representava perigo para as ovelhas. Né? Passagens estreitas, escuras, representavam um perigo para as ovelhas. A ovelhinha poderia escorregar, cair, pisar em falso, quebrar uma perna ou as pernas. Né? E além disso, da topografia, da geografia ali desse ambiente, além disso, era um ambiente também hostil. Haviam leões, haviam serpentes. E as ovelhinhas andando por esse trajeto poderiam ser ou devoradas por um leão ou picadas por uma serpente. E além disso, esse ambiente também hostil, esses lugares, esses vales rochosos, assaltantes se escondiam para roubar e até matar quem passava por ali também. Olha só quanto perigo. Quanto perigo. Irmãos, em nossa peregrinação, em nossa jornada, em nossa marcha com Jesus aqui nessa vida, nós corremos perigos o tempo todo. Nós corremos perigo o tempo todo. A minha cunhada, e ela me dá liberdade para falar isso, estava atravessando a Avenida Rio das Pedras para ir até o supermercado. Ela estava atravessando, estava na sua faixa, estava andando normalmente, farol aberto para ela passar, e de repente ela foi surpreendida por um carro na contramão. E esse carro bateu no seu ombro e passou em cima do seu pé. Ali estava fazendo tudo certinho, mas de repente parece um carro na contramão. Perigos constantes. Em outras regiões do país, balas perdidas, pessoas inocentes, até perderem as vidas por conta disso, dessa violência. Nós estamos sujeitos a esses perigos em nossa marcha, em nossa caminhada, e muitas vezes pela nossa travessia pelos desertos dessa vida. Mas o grande e bom pastor aqui, aliás, o pastor das ovelhas aqui, ilustradas pelo salmista, usava vara o seu cajado para consolar, cuidar da ovelha, que porventura poderia ter se machucado, e para proteger as ovelhas contra esses perigos aqui: leões, serpentes, rochas escorregadias e dos assaltantes. E a vara tinha uma curva na ponta.
E essa curva era justamente para poder pegar a ovelha e trazê-la para perto de si, onde ele não alcançava, mas a vara, o bordão alcançava. Né? Proteção, cuidado e provisão. Irmãos, nós passamos pelos vales da vida. Nós passamos por becos escuros, caminhos estreitos. Mas assim, como o salmista afirmava, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. É o Senhor quem vai à nossa frente. É o Senhor quem nos livra constantemente desses perigos de morte. Perigos dos quais eu e você nem fazemos ideia. Livramentos que você nem fica sabendo e nem eu fico sabendo. Porque o Senhor está ao nosso lado. Ele é o Deus Emanuel. Ele caminha conosco. Mesmo quando não tiver ninguém de carne e osso do seu lado, saiba que quem está ao seu lado é o Deus Emanuel. É o Deus que está ao seu lado, está ao meu lado. Nos andando pelos vales, nos acompanhando pelos vales dessa vida. Muitos deles, das quais nós vamos ter que caminhar, nós vamos ter que atravessar. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, irmãos. Ele está conosco. E o versículo 5, entre agora o versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E de repente a figura do pastor e da ovelha parece que sai de cena aqui no versículo 5 e entra uma outra figura, uma outra metáfora. Né? E é uma figura, uma metáfora de uma festa, de um banquete. Uma mesa farta, preparada. Uma recepção calorosa e cheia de alegria. Olha só a recepção. Tu me unges, ungindo a minha cabeça com óleo. Tu me honras. Né? É um ambiente de muita alegria, de muita fartura, onde ele fala, transborda o meu cálice, no versículo 5. Queridos, a figura que nós temos aqui traz a ideia de, provavelmente, de um soldado que sai da guerra vitorioso e volta do seu país ou para sua casa ou para o palácio do rei, e ele é recebido com festa, tem um banquete à sua disposição, é recebido com honra, e é um ambiente de muita alegria. Ou também pode nos dar a ideia de um convidado para um banquete, para uma festa. Era muito comum os reis, quando faziam um pacto, quando faziam uma aliança, convidar um ao outro. E quando eles convidavam, eles chegando lá, eles eram recepcionados com muita honra. E quando eles eram recepcionados com muita honra, tinham um banquete à sua disposição, uma fartura incrível. E era um ambiente de muita alegria. São essas duas ideias que nos fazem aqui entender no Salmo 5, ou no versículo 5 do Salmo. Queridos, e aqui faz muito sentido o pano de fundo da nossa peregrinação, rumo à nossa Canaã celestial. Aqui, na nossa jornada e na nossa marcha cristã nessa terra, nós somos cuidados por Deus, recebemos dele a provisão necessária, recebemos dele o cuidado físico e emocional necessário, recebemos dele a orientação, a condução. Ele nos coloca a andar nos seus caminhos, caminhos certos. Ele nos protege da violência, nos protege do homem violento, nos protege dos perigos dessa vida. E nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Nos faz chegar no fim da nossa jornada em segurança e vitoriosos, firmes na fé.
Como Paulo disse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E também Paulo falava muito sobre receber a coroa da vitória. Ou seja, essa coroa, essa vitória, irmãos, é de termos permanecido até o fim da nossa jornada aqui, firmados no Senhor Jesus. E vamos receber, vamos participar, além da nossa alegria aqui, presente, andando com Ele, triunfando sobre as adversidades e as dificuldades, permanecendo firmes na fé. Um dia estaremos com Ele, participando desse banquete celestial. E essa é a promessa de Deus para nós. Somos recebidos por Ele com grande honra, por causa de Cristo Jesus. Chegaremos vitoriosos em Cristo Jesus, apesar de todas as lutas, dificuldades e perigos que essa vida nos apresenta. E o versículo 6, para encerrar: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E aqui nós temos o fechamento do Salmo 23. O salmista chega ao final dizendo: sei. E esse sei é uma convicção, é uma certeza. É como se o salmista olhasse para a sua vida, suas experiências com o bom e grande pastor, desfrutando de todo o cuidado, de toda a provisão, de todo alento para a sua alma, todo o renovo para o seu vigor, de toda a proteção, toda a segurança, por saber que Ele é vitorioso em Cristo Jesus, por saber que Deus tem um lugar reservado e preparado para todos os seus. É como se ele estivesse contemplando todas as suas experiências com Deus, no seu relacionamento com Deus, e aí ele chega a essa conclusão: sei, tenho certeza, tenho convicção no meu coração, que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Queridos, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos por este sistema hostil é a sua misericórdia que se renova a cada dia. E quando ela se renova a cada dia, é uma nova oportunidade para louvor e adoração ao único que é digno. E o salmista chega no final do salmo fazendo essa declaração: sei, tenho certeza, tenho convicção de que eu sou alvo da bondade de Deus e da sua fidelidade, da sua misericórdia. Fidelidade que é o amor leal de Deus para com o seu povo, que tem uma aliança com Ele no sangue de Jesus Cristo. Sei que a bondade e a fidelidade ou a misericórdia de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Seu amor leal acompanharão, e no original hebraico esse acompanharão é perseguirão, me perseguirão. Bondade e fidelidade de Deus me perseguem. É uma santa perseguição, não é verdade? O original literalmente quer dizer isso: a bondade e a fidelidade, o amor leal, fidelidade, amor leal, misericórdia de Deus me perseguem todos os dias da minha vida. Ele poderia usar qualquer outro termo aqui, mas ele usa esse termo porque é constante, é real. Basta a mim e você, basta para nós reconhecermos isso. Basta para nós fazermos a declaração que o salmista fez no primeiro verso: o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor, Ele é a fonte. E por isso eu digo com convicção e certeza: de nada eu terei falta, porque o que eu preciso é estar debaixo da sua bondade, a sua misericórdia, a fidelidade, do seu amor leal. Quando? Todos os dias, não é de vez em quando, todos os dias. E aí ele encerra: e por causa disso, de tudo que Ele é,
de tudo que Ele fez, faz e continua fazendo na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha família de fé, na vida daqueles que eu amo. Por causa disso, reconhecendo quem Ele é, o grande bom pastor, voltarei e habitarei, são muito parecidos esses dois verbos. Voltarei, eu habitarei na casa do Senhor. E para finalizar, ou seja, essa declaração, voltarei, habitarei na casa do Senhor. O salmista está dizendo o seguinte, irmãos: eu nunca mais deixarei de louvar e adorar o meu Deus. Eu nunca mais deixarei de louvar e adorar o meu Deus. Eu nunca mais vou deixar de querer estar na sua presença. O templo do Senhor, naquele contexto do povo de Israel, o Israel antigo. O templo era símbolo da presença de Deus. Eu nunca mais deixarei de desejar, de querer estar na sua presença. Porque é na sua presença, na sua companhia, ó bom e grande pastor, supremo pastor, é onde eu desfruto da tua bondade, da tua fidelidade para sempre. Enquanto eu viver, desejarei estar com o Senhor. Desejarei estar na casa de Deus, junto com os meus irmãos, louvando, adorando a Deus e aprendendo com o Senhor e uns com os outros. Queridos, daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia, onde nós, através dessa ordenança, desse sacramento, desse ato, nós declaramos publicamente que nós temos aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós mencionamos aqui no começo, Jesus é o grande, o supremo e bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, a saber, aqueles que creem nele. Mas Jesus não ficou retido na cruz, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para continuar cuidando e sendo o provedor da minha vida e da sua vida. E nós na Santa Ceia vamos celebrar a nossa aliança com o grande e supremo bom pastor Jesus Cristo. Amém?